Boa tarde, pessoal. Meu nome é Juliana, eu faço parte da terceira turma do PROEF, né, Polo Vitória Espírito Santo. E eu estou aqui hoje para poder apresentar o meu mapa conceitual da disciplina de problemáticas da educação física. O primeiro texto que eles sugeriram para a nossa leitura foi Educação Física Escolar, entre rola-bola e a renovação pedagógica, do autor Fernando Jaime Gonzalez. O texto do Fernando vem falar sobre o abandono do trabalho docente, né? E aí, segundo o autor, esse abandono do trabalho docente, está relacionado às atuações docentes. E ele divide em três categorias. A primeira, que é as práticas tradicionais. O que são essas práticas tradicionais? São práticas mais voltadas para uma perspectiva esportivizada, né? Tratando o esporte como elemento principal das aulas de educação física. E mais voltadas também para o rendimento atlético, para a competição. Então, isso seriam práticas tradicionais. Depois, a segunda categoria que o autor vem falar é o desinvestimento pedagógico. O que seria esse desinvestimento pedagógico? O abandono do trabalho docente propriamente dito, né? Os alunos opinam no que querem fazer, eles fazem o que querem, ficam conversando durante a aula de educação física, ficam sentados, mexendo no celular, enfim, isso seria o desinvestimento pedagógico. E a terceira categoria são as práticas inovadoras, mas eu vou falar delas um pouco mais na frente. E aí, de acordo com o autor, essas atuações docentes, elas implicam diretamente na qualidade das aulas de educação física, na originalidade das aulas de educação física. E aí ele vem propor que uma análise, né, uma interpretação das atuações docentes, a partir de quatro dimensões, que são as dimensões das práticas inovadoras. Né? O que seriam essas dimensões das práticas inovadoras? Ele classificou com as quatro dimensões. Então, a primeira, o processo de transformação da área. O que seria? Seria, né, a crítica ao esporte, propriamente dito, né? Porque ao longo da história, a educação física, né, abordou o esporte como conteúdo iminente, né? Somente o esporte. E aí, com as práticas inovadoras, há essa crise de identidade, porque ele vai propor um discurso renovador. Por que trabalhar só esporte, né? Por que trabalhar só isso, ou só dessa forma? E aí os professores meio que ficam sem chão, né, nas aulas de educação física por conta dessa crise de identidade. A segunda dimensão são as condições objetivas de trabalho. O que são essas condições objetivas de trabalho? É a falta de infraestrutura, né? Muitas escolas, a maioria das escolas, não possui espaço adequado para a prática da educação física, ou quando possuem a quadra com a marcação, né, do basquete, do vôlei, do futsal e do handball, e aí o professor, por ter só aquilo ali, ele fica preso a esses quatro esportes, né, trabalhando só eles, que é o chamado quarteto fantástico, e aí ele não diversifica nessa prática. Seria também a falta de materiais, o tempo de planejar e refletir sobre o seu fazer. Muitos professores não têm o tempo adequado para o planejamento com o pedagogo ou com a área específica dele ali, e aí ele não reflete sobre o que ele está fazendo. E a questão também dos salários, né? Salários ruins, mal remunerados. E aí tudo isso gera um desinteresse dos professores na realização das aulas. A terceira dimensão é a cultura escolar em relação com a disciplina, que é o que? A real importância das aulas de educação física na educação básica. Qual é o papel da educação física? Né? Qual é o verdadeiro papel? Os alunos têm que saber por que fazer a aula de educação física, para que serve as aulas de educação física, qual o objetivo das aulas de educação física, e a própria comunidade escolar também precisa saber desse papel. A quarta dimensão são as disposições sociais do professor, atualizadas no contexto de trabalho, que quer dizer o quê? O professor implementar propostas que rompem com a educação física tradicional, né? Que rompem com o esporte somente, com as práticas tradicionais, com o desinvestimento pedagógico,
E aí sim ele vem propor as práticas inovadoras, para romper com essa educação física tradicional. E aí o texto diz que isso é uma questão pessoal, né, do próprio professor, e também é uma questão social, da onde esse professor, como foi, né, a educação física na educação básica dele, que ele vivenciou ali, às vezes só foi o esporte mesmo, na própria graduação, né, como foi a experiência desse professor com a graduação, e isso muitas vezes o professor leva para a prática docente. E aí o autor propõe o quê? Uma reflexibilidade, pensar as razões do seu fazer, o professor pensar realmente o que ele está fazendo, e aí inserir as práticas inovadoras. O segundo texto vem falar da relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar, de Suraya Cristina Dari. A Suraya vem falar, né, dessa relação aí entre a teoria e a prática, e ela vem dizer no texto que ao longo da história a educação física priorizou o saber, somente o fazer, priorizou somente o fazer, não priorizou, não falou sobre ensinar sobre o fazer, o porquê que o aluno está fazendo aquilo, e sim priorizou o fazer. E aí é uma prática sem reflexão, né? É uma aula de educação física eminentemente prática mesmo, ali, voltada para a prática, para o movimento, para o gesto técnico. E aí a Suraya vem propor o quê? Ensinar sobre o fazer, o aluno saber o que ele está fazendo, por que ele está fazendo, como ele está fazendo, né? Trabalhar a teoria e a prática junto. E aí trabalhar a teoria e a prática junto como? Nas 3 dimensões, conceitual, por exemplo, eu vou dar uma aula de basquete, então eu vou trabalhar o conceito do basquete, vou contextualizar o basquete, né? Eu vou passar a teoria do basquete, e aí eu vou para o procedimento, eu vou levar essa teoria para a prática, os alunos vão vivenciar, eles vão ter a experiência de jogar o basquete, não apenas, né, os gestos técnicos ali do movimento de passe, de drible, de bandeja, mas aquele esporte lúdico, prazeroso, né, a vivência mesmo aí do basquete, né, ou de qualquer que seja o conteúdo trabalhado, e o atitudinal. E aí, esses movimentos renovadores, né, eles vão trazer o quê? Uma transformação da educação física. O texto traz elevar a educação física como uma disciplina de condição de disciplina escolar. Vou elevar a educação física, vou colocar ela no mesmo patamar das outras disciplinas, né? Porque não há diferença, né? Então, o texto vem propor isso, reinventar a educação física com caráter de disciplina, saber sobre o movimento humano, né? Aí eu vou estar gerando nos alunos uma autonomia em relação à cultura corporal de movimento. Essa ação pedagógica vai influenciar diretamente na aprendizagem dos alunos. E aí a Suraya vem propor, né, que isso gera uma quebra na tradição, esses desafios para os docentes, e aí sim eu vou construir um saber com esse fazer, né, com todo esse fazer. Aí sim vai haver o quê? O desenvolvimento integral na formação do aluno, desse indivíduo. O próximo texto vem falar sobre a educação física como componente curricular da educação básica, os aspectos legais, de Fernando Moreto, com Polseto, e da Suraya Cristina Darido. O texto vem falar, né, da legislação brasileira em relação à educação física, os aspectos legais da educação física escolar. A Suraya diz que não basta ser legal, ela precisa ser legítima para a sociedade, né? E aí, então, vou resumir brevemente aqui, né? Fazer um breve resumo aqui sobre a LDB de 1961, que ela torna a educação física obrigatória na educação básica, porém com alguns tirando, né, por exemplo, os cursos primários, a obrigatoriedade dos cursos primários, dos alunos até 18 anos, enfim. E aí, 10 anos depois, vem a LDB de 1971, que permanece limitada, né, continua com as suas limitações, e aí vem a LDB de 1996. Essa LDB, segundo Silva e Venâncio, ela não trouxe as mudanças esperadas. Então, houve o quê? Houve uma expectativa em relação a essa LDB de 1996 e essa expectativa não foi superada,
né, ela não teve as mudanças esperadas. E aí, depois surge a Lei 10.793/2003, que houve o quê? Houve um retrocesso, né? Eu acho que realmente houve um retrocesso da educação física, de acordo com a legislação, porque ela faculta, né, a prática nos cursos noturnos de alunos, por exemplo, com jornada de trabalho superior a 6 horas, que tenham mais de 30 anos, que prestem serviço militar, mulheres que tenham filhos, que possuem doenças. Então, assim, ela fala como a educação física se configurou durante os anos no Brasil, né? E aí, a gente percebe que essa lei realmente houve um retrocesso, né? Porque aí, através dessa lei, surgiram equívocos na interpretação, porque houve dispensas, né? Como os alunos, além, né, do curso noturno, como os alunos conseguiam dispensa? Através de atestado médico e quando a educação física era oferecida no contraturno, como uma atividade extracurricular. Então, esse aluno era privado dessa prática, e aí sim, por conta disso, ele era dispensado das aulas práticas e muitas das vezes faziam trabalhos teóricos ali, sim, a mínimo contextualização. E aí, o próximo texto vem falar do afastamento e indisciplina dos alunos das escolas na educação física escolar, texto de Suraya Cristina Darito, Fernando Jaime Gonzalez e do Gui Ginsene. E aí, eles vêm falar de dois problemas, né, dois grandes problemas, não só da educação física, como a educação básica em geral, que é o afastamento e a indisciplina. E aí, segundo os autores, o afastamento se justifica por algumas situações, né, pelos aspectos legais, como eu já falei anteriormente, né, em relação à dispensa, os alunos solicitavam dispensa através de atestado médico, e aí não participavam das aulas, ou que as aulas eram realizadas no contraturno, pela repetição dos conteúdos. Muitos professores não diversificam os conteúdos e aí ficam só no esporte, muitas vezes, na maioria das vezes, né? A esportivização ali do basquete, do vôlei, do futebol. E aí fica durante as etapas todas da educação básica, o aluno passa ali pelas mesmas coisas, tá? Essa repetição dos conteúdos e o insucesso em alguma prática anteriormente. Às vezes o aluno ele teve algum insucesso em algum movimento, alguma atividade, alguma brincadeira, e aí por isso ele se sentiu excluído e não quis mais praticar. Isso tudo gera esse afastamento. A indisciplina, existe dois pontos aqui, né? Existe a visão dos professores e a visão dos alunos. A visão dos professores é que o problema vem da família, né? São problemas familiares, cultural ali, onde o aluno está inserido. E aí sim, ele apresenta essa indisciplina. E para os alunos, né, para os estudantes, eles dizem que eles apresentam a indisciplina porque as aulas são desinteressantes, a repetição dos conteúdos, e em alguns casos também o bullying. E aí os alunos culpam quem? Culpa o professor, né? Culpa a coordenação, culpa a escola por ter a indisciplina, por apresentar essa indisciplina. E aí o texto vem falar que não se trata de empurrar a solução para a escola ou para a família, né? E sim, há uma necessidade de um esforço cooperativo e conjunto. Então tem que haver essa união aí da família, do professor, da escola, da comunidade escolar, do aluno, para romper, né, com esses problemas aí do afastamento da indisciplina. E aí sim, se houver, né, esse conjunto, esse trabalho, esse esforço cooperativo, vai haver sim uma forma de enfrentar esses problemas da indisciplina e do afastamento. E aí a responsabilidade, né, de cada um tem que assumir a sua responsabilidade perante, né, esses problemas. E aí os autores eles sugerem, né, novas metodologias de ensino e eles propõem alguns temas aqui a serem trabalhados, alguns conteúdos a serem trabalhados, como esporte e educação. Não sei se eu estou pronunciando da forma correta. Aprendizagem cooperativa, TP, SR, que é modelo de responsabilidade e pessoa e social, e o futebol galeria. Então, assim, percebe-se, né, na leitura dos textos que são propostas
que vem romper, né, com a forma de enfrentar esses problemas do afastamento da disciplina, né? São propostas interessantes, propostas que vão auxiliar o professor, auxiliar o docente na sua prática, para poder tornar essa prática interessante. O próximo texto fala sobre as inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar, de André Luiz Ruggiero. E aí o André vem falar das dificuldades relacionadas ao ensino do esporte, né? Por que há essa dificuldade até nos dias de hoje. Ele vem dizer que há, né, realmente esse desafio para os professores de enfrentar como trabalhar, né, o esporte nas aulas de educação física. Há uma dificuldade de tratar o esporte nas aulas de educação física. Porque se você pegar aí a história da educação física, né, como eu já falei anteriormente aí, as aulas eram voltadas exclusivamente para o esporte, né, para a prática do esporte. Era prática e era voltada para o esporte, para os gestos técnicos, para a competição. Então, agora, como encarar, como enfrentar essa mudança, né? Como mudar, como criticar essa forma que o esporte era trabalhado aí e tirar, né, os gestos técnicos e conseguir valorizar a prática de todos, incluir todos os alunos de forma prazerosa, lúdica, não só no ensino do esporte, né, mas no ensino de todas, né, todas as unidades temáticas, mas aqui no caso o esporte. E aí o autor vem dizer, né, que ele vem propor questionamentos para essa transformação pedagógica e didática, que é o que? É a diversidade, né? Você trabalhar o esporte, seja ele o basquete, seja o atletismo, seja o esporte com taco, seja o futebol americano, seja, enfim, o que quer que seja, diversificar nessa prática do esporte e a forma como trabalhar esse esporte, né? No conceito, contextualizar esse conteúdo, e aí depois levar ele para vivenciar a experiência, não voltado exclusivamente para os gestos técnicos, mas sim como uma abordagem mais prazerosa, lúdica, tornando essa aula interessante. Aí vem falando das abordagens inovadoras, a pedagogia crítica, e aí sim ele propõe o quê? Dar significado ao esporte, né? Dar significado a esse esporte, que é o esporte da escola e não o esporte na escola, né? Então nós vamos criar o esporte. E aí sim, com isso, desenvolver, como eu já disse, o esporte lúdico, o esporte prazeroso. O último texto vem falar de gênero, né? Vou falar de gênero aqui, peraí que sumiu aqui. Vou falar do gênero, né? O texto é a Educação Física Escolar e a Questão do Gênero, de Osmar Moreira de Souza Júnior. O texto vem falar, né, que implica, né, que justifica essas questões de gênero nas aulas de educação física, que são as aulas separadas por sexo, que há muitos anos, né, foram assim, e até hoje em algumas escolas tem professores que gostam de trabalhar dessa forma. E aí essa separação por sexo justifica o quê? Pelo paradigma biológico, né? Mas não, a gente temos que entender, o texto fala, né, que há as diferenças fisiológicas, né? As diferenças são reais, elas existem, mas nós temos que superar nessas dificuldades, incluindo todos e não segregando, não havendo segregação. E aí vem falar também da desigualdade do gênero, né, da inferioridade feminina, a mulher como sexo frágil. Isso historicamente também foi visto e é visto até hoje. Então aí o autor vem propor que essa desconstrução, né, desses mecanismos que já foram moldados pela sociedade há muitos anos, né, esses mecanismos socioculturais aí da mulher ser o sexo frágil, desse paradigma biológico para haver a separação de sexo. O autor propõe a igualdade de experiência, né? Criar situações inclusivas para que os alunos possam vivenciar de forma, né, prazerosa, lúdica, todas as práticas aí envolvendo a cultura corporal de movimento. E aí, para encerrar, né, a minha apresentação, a minha fala,
em relação ao mapa conceitual das problemáticas, a gente percebe que elas se conversam, né? Elas se comunicam, uma problemática está ligada à outra. E aí a gente vem analisando historicamente, né, percebe que foi uma coisa construída ao longo do tempo, né? Foi uma coisa ali construída pelos fatores políticos, pelos conflitos políticos, pelos desafios econômicos. E aí a gente percebe que esses fatores socioculturais eles estão em constante mudança. E aí, né, cabe a nós, professores de educação física comprometidos, dar significado à educação física, né, enquanto componente curricular, na tentativa de diminuir, né, essas problemáticas. E aqui eu encerro a minha fala.